Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 24 de fevereiro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou agora, recentemente, comecei aí há 2 dias, estou fazendo uma série sobre o livro que aqui está, Curso Apologético em Defesa da Fé. Um livro escrito por um cristão protestante, o pastor Paulo Sérgio Batista. Ele é formado em teologia e em história. Estou até agora com o 6º vídeo e continuarei amanhã com o 7º vídeo, mostrando algumas partes do livro aí do pastor Paulo Sérgio. Paralelamente a essa série, vou começar hoje uma aqui, em relação ao vídeo da paraibana que mora em João Pessoa, a Célia Quirino. A Célia Quirino ontem fez um vídeo e eu coloquei em meu canal, e esse vídeo aí, com duração de 35 minutos e 29 segundos, ela ali faz várias revelações, várias confissões da época em que ela era uma cristã que frequentava igreja. Então ela mostra ali um pouco da vida religiosa dela e de sua família, mostrando ali o comportamento de sua mãe a partir do momento em que entrou numa igreja, e numa igreja evangélica que foi ainda, a situação piorou ainda nesse sentido, porque a mãe dela antes havia iniciado numa igreja católica e depois foi para uma evangélica, e aí a coisa piorou. Então nesse vídeo a Célia Quirino, ela mostra muita coisa realmente aí que ela vivenciou. Então é muito bom o vídeo dela. Em razão disso, farei uma série sobre algumas afirmações dela ali, certinho? Sobre alguns trechos. Começando aqui o primeiro vídeo da série, sobre o vídeo da Célia Quirino, vou aqui mostrar um trecho em que ela fala sobre uma cristã evangélica fervorosa, fanática, que esteve durante uma cerimônia fúnebre e ali ela fez um escândalo. E depois veja o que aconteceu com essa jovem evangélica aí. Ouça com as palavras aí, Célia Quirino. Depois eu volto aqui. Vamos lá. Tem uma criatura aqui no bairro que ela não era crente não, gente. Ela era fanática. Ela era fanática, tá? Ela, pra você ter uma ideia, ela ficava no ponto do ônibus com a Bíblia na mão, gritando, berrando: se converta, senão você vai pro inferno, e Jesus está voltando. Tá, gente? Eu não tô aqui discriminando ela, não, mas eu tô aqui só para vocês pensarem e analisarem, raciocinarem. Porque uma pessoa que tem juízo, que usa o seu juízo, vai ver que tem coisa errada. Agora, a pessoa quer viver de ilusão, de conto de fadas, aí é outra coisa. Se a pessoa quer ilusão, conto de fadas, aí é outra coisa, outro sistema. Agora, se você quiser saber a verdade, aí tá certo. Aí você vai e acha. Aí essa mulher começava a gritar, a berrar, a ser Jesus, sei o quê. Tá. Certo dia, eu fui aqui num velório, certo? Que o jogador de futebol, que ele estava fora do país, ele foi assassinado lá, certo? Esse foi até repercutido, esse negócio. E ele veio, a família era daqui, aí ele veio ser velado aqui, certo? Aí eu fui para esse velório. Quando eu cheguei lá, essa mulher estava na frente do velório, gritando, berrando, dizendo: eu preguei pra ele porque ele não se converteu, tá vendo? Ele foi pro inferno.
Gente! Quer dizer, ela não teve respeito nem pela família do rapaz. Tava lá gritando, berrando. Dizendo que tinha Jesus. Dizendo que estava salva. Dizendo que não sei o quê. Sabe o que foi que ela fez? Adivinha? Alguém adivinha aí? Se matou. Pense comigo. Pense comigo. Agora, ó, eu não tô dizendo, tipo, ela tava, tipo, com quadro depressivo, certo? Aí é outro sistema, aí é outro negócio, certo? Mas a pessoa não vai procurar um médico, né? Pra tomar os medicamentos, os negócios lá, tal, tá bom? Não porque eu vou pra igreja, porque Jesus, porque isso e aquilo. Ela foi e se matou. Muito bem. Aí mais um... Você ouviu aí a Célia Querino fazendo uma narrativa de um fato ocorrido. Uma cristã evangélica fervorosa, que só falava em Bíblia, 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 inferno, 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 fez um escândalo aí diante de um cadáver de um jovem, diante da família dele. Ela fez um escândalo aí, dizendo que havia falado para aquele jovem, quando tinha vida, que ele se entregasse a Jesus, porque do contrário ele iria para o inferno. Então você vê como a religião é capaz de tornar a vida de uma pessoa um verdadeiro martírio, um verdadeiro sofrimento. E essa jovem evangélica que fez esse escândalo numa cerimônia fúnebre, logo depois cometeu o suicídio. E a Célia Querino é aí a testemunha. Ela mesma o diz, que a jovem acabou se suicidando, uma evangélica fervorosa. Essa afirmação, esse fato narrado pela Célia Querino, é de fundamental importância, porque, lamentavelmente, o que a gente vê por aí é que pessoas ateias que negam a existência de qualquer Deus, muitas pessoas dizem por aí que são pessoas que não têm um sentido para a vida, que o ateu é uma pessoa infeliz, que o ateu é uma pessoa que vive vegetando, porque sabe que depois da morte não haverá uma vida eterna. Por isso o ateu se desespera, por saber que essa vida é a única que ele tem. Então aí ele pratica as piores coisas. É isso aí que religiosos passam para fiéis, enganando facilmente os pobres fiéis. Muitos aí sem uma formação acadêmica, sem ali até mesmo o primeiro grau concluído. E aí essas pessoas passam a acreditar que realmente os ateus, por não acreditarem em Deus algum, são pessoas realmente muito infelizes. E isso não é verdade. O quadro é totalmente diferente. Pois bem, então eu trago aqui rapidamente um livro do espírita francês Allan Kardec. Aqui está. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Editora LAC, ano 1981, 21ª edição. Então, nesse livro aqui, neste livro, o espírita Allan Kardec, na página 84, ele propaga exatamente o que eu acabei de dizer aqui, que líderes religiosos facilmente enganam seus seguidores, seus fiéis, afirmando bobagens que não têm respaldo algum. E é o caso aqui do Allan Kardec. Na página 84 desse livro aqui,
ele diz assim, abre aspas, a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. Então você vê aqui que o Allan Kardec diz aqui na página 84 é uma total inverdade, é uma mentira descabida. Ele diz aí que as ideias materialistas, a incredulidade, isso é, que um ateu, ele está dizendo aí que um ateu, ele é uma pessoa que está perto do suicídio e também sofre de frouxidão moral, diz aí o Allan Kardec, porque o ateu, ele não tem um freio, diz ele, que seria aí a existência de um ser superior para punir esse ateu diante da prática de qualquer ato aí repulsivo. Então, por não ter essa crença em algo superior, no ser superior, diz o Allan Kardec que o ateu está livre para cometer as piores coisas e que o ateu está bem próximo do suicídio. É o que ele fala aí, suicídio e frouxidão moral. O que ele diz por frouxidão moral é que o ateu, por não acreditar em uma força superior ou em várias forças superiores, o ateu, ele é vítima de uma frouxidão moral. Ele não tem freios para conter seus impulsos. Ele pratica as piores coisas. E vamos colocar aí homicídios, latrocínios, estupros, etc. Então, o que o Allan Kardec diz aqui, gente, é a mesma coisa que muitos líderes religiosos aí dizem nas igrejas, que aquela pessoa que não tem fé no Deus da Bíblia, no Deus hebreu, aquela pessoa que é uma ateia, ela é uma pessoa desprovida de valores morais e que está bem próximo também do suicídio. E você vê aí o exemplo trazido aqui pela Célia Quirino. Ela conheceu uma vizinha fanática, fervorosamente fanática, fez um escândalo numa cerimônia fúnebre, dizendo ali diante do cadáver de um jovem, sem respeito algum com os familiares, dizendo que havia falado para aquele jovem se entregar a Jesus, aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. E ali ela disse, diante do defunto, do cadáver, ela disse que agora ele estaria no inferno. Isso numa cerimônia fúnebre. Que loucura! E olha aí o comportamento de uma evangélica fanática. E qual foi o fim dela? O suicídio. Ela se suicidou. Então você vê facilmente que é uma propaganda falsa dizer que ateu, que um ateu, que os ateus estão propensos a cometer facilmente suicídio e que eles não têm ali uma conduta regrada, moral, que os ateus sofrem de frouxidão moral, praticam tudo aquilo que é contrário aí às leis, etc. Isso aí é um discurso completamente falso. E trago aí o exemplo dado pela Célia Quirino. E eu tenho vários exemplos. Estou com 63 anos de idade. 63. Suicídios, já vi casos de suicídios muito próximos de mim, muito próximos. E digo uma coisa aqui com minha sinceridade. Nunca vi
até hoje, um amigo meu, ateu, se suicidar. Nunca vi. Mas não posso dizer a mesma coisa em relação a outros amigos que eram cristãos. Todas as pessoas com as quais mantive contato e vieram a se suicidar, todas eram cristãs, pessoas cristãs, católicas e evangélicas. Vou contar um caso aqui bem fácil. Há 5 anos eu estava trabalhando aqui em Brasília, num tribunal. Há 5 anos. Estou aposentado há 3 anos. Então, há 5 anos eu estava trabalhando num tribunal aqui em Brasília, no centro de Brasília. E era à noite. Eu estava trabalhando à noite ali para fazer um serviço especial. E quando foi mais ou menos assim, quando o relógio bateu quase 8 horas, eu saí da sala para ir a uma das máquinas do Banco do Brasil, que havia ali, à noite. Aquele silêncio. Só ali o pessoal da minha seção trabalhando. O tribunal completamente vazio. Aí eu saí 8 horas da noite, 20 horas, para ir a um dos caixas eletrônicos ali do Banco do Brasil. E quando eu estava lá com o cartão, já digitando a senha, eu escutei um barulho terrível. Um barulho terrível. Eu pensei que talvez fosse um saco de cimento caindo, porque o edifício, o tribunal, o prédio, estava em reforma. Então pensei que era algum saco de cimento que tivesse caído de um dos andares superiores. Aí eu terminei de fazer a operação lá no caixa do banco, aí me dirigi a uma janelinha ao lado para ver o que havia caído. Quando eu abro a janela pequena do tribunal, eu vejo assim, quase cara a cara, um cadáver de uma mulher bonita, branca, loira, olhando para mim. Estava bem próximo de mim o corpo dela. Aquela mulher, eu olhei, ela já com os olhos parados, estava morta. E o braço dela esquerdo aqui, o braço esquerdo, totalmente deformado com a queda. Aquela mulher acabara de se suicidar. Eu soube depois. Então, quando eu vi aquela mulher, corri lá para a frente do tribunal, onde estavam os guardas, os vigias. E eu comuniquei aquele fato. Aí eles foram lá, correndo, chamaram a ambulância, depois levaram o corpo. E eu voltei a trabalhar. Depois, quando foi mais ou menos meia-noite, quando eu estava saindo da sessão, já para ir para casa, meia-noite, passei lá na frente do tribunal e perguntei aos rapazes quem era aquela mulher que havia se suicidado. E eles me disseram que era uma defensora pública que trabalhava lá no tribunal. Uma mulher de família rica, com os irmãos, um juiz, o outro promotor público, família rica, ela rica, e defensora pública, com um salário muito bom. E o guarda me disse que o irmão dela apareceu e levou, ela havia deixado o carro no trabalho, o irmão apareceu, levou os pertences dela e também o carro que ela havia deixado lá no trabalho. Então, como foi o suicídio dessa mulher? Ela saiu do trabalho à noite, nesse horário aí, 20 horas, subiu, pegou o elevador, o edifício lá são 8 andares, ela foi até ao 8º andar. E ali, em um dos banheiros, ela deixou as 2 sandálias dela, a bolsa também no chão, a bolsa, e aí ela abriu a janela do banheiro e se jogou, se projetou, perdeu a vida. E conversando com o guarda, ele disse que ela era evangélica,
uma mulher evangélica, tinha aí a crença cristã e acabou se suicidando. Então, esse aí é mais um exemplo. Vou dar aqui outro. Uma amiga minha morava no Gama, também evangélica fervorosa, professora da rede pública aqui de Brasília, estava noiva. Faltavam ali, salvo engano, 7 dias para o casamento. E os dois já haviam alugado um apartamento lá no Gama. Muito bem. E ela professora. Aí ela estava lecionando lá no colégio no Gama. Quando foi na hora do almoço, que era costume dela, sair do trabalho e ir à casa da mãe, ela morava com a mãe ainda, e voltava para o trabalho. Aí quando foi meio-dia, ela saiu do trabalho e pronto. E aí ela não voltou à escola. Evangélica fervorosa. Não voltou à escola. Os amigos ficaram preocupados. Ligaram para a casa da mãe dela. A mãe disse que ela não apareceu lá para almoçar. E aí ficaram preocupados. Aí tiveram a ideia de ir ao apartamento que ela havia alugado, que já estava mobiliado. Chegando ali, a porta fechada. Bateram, ninguém atendeu. Aí chamaram um chaveiro, o chaveiro veio, abriu a porta e ali a mãe dela encontrou a filha morta na cama. Suicidou-se também. Cristã, evangélica, fervorosa. Mais um caso aí que eu conheci de suicídio. E agora, eu estava aqui agora, parece que foi quarta-feira passada, eu tive uma notícia triste. Um amigo meu, de infância, lá de Sobral, morando em Fortaleza já, o Marcelo, sempre eu o via lá. O Marcelo, ele havia perdido a perna dele direita num acidente de moto. E então ele não tinha a perna direita. E ele nunca aceitou isso. Eu conversava muito com ele e tal, mas ele nunca aceitava isso. Ter perdido uma das pernas. Sempre vivia com a cara fechada. E ele era um cristão fervoroso, católico. Não perdia uma missa dia de domingo lá em Fortaleza. Amigo meu. Pois bem, quando foi agora quarta-feira passada, tive uma notícia triste. Ele havia saído da missa, a missa havia terminado, aí ele tentou entrar lá no banheiro da igreja, o padre achou estranho, não permitiu. Aí ele voltou para a casa dele. Quando ele volta para a casa dele, aí ele pega uma corda e se enforca. Suicidou-se. Marcelo, amigo meu de infância. Então você vê aí mais um caso de suicídio. Então todos os casos de suicídio de que eu tenho conhecimento, todos, as vítimas sempre foram pessoas religiosas e cristãs, católicas ou evangélicas. Então esse negócio aqui do Allan Kardec, o espírita francês, dizer que a incredulidade, a falta de fé em Deus, no Deus da Bíblia ou em qualquer Deus, que aproxima o homem, o ateu, do suicídio, e que o ateu não tem frouxidão moral, pratica roubos, facilmente assaltos, estupros. Isso não tem fundamentação alguma. Não tem fundamentação alguma. Essa afirmação do Allan Kardec, que é a mesma afirmação que circula nos meios religiosos aí, é uma propaganda, mais uma propaganda falsa dos líderes religiosos. O ateu é uma pessoa muito feliz. O ateu não está preocupado com o fim da vida. A morte é o fim. Ninguém deve se preocupar com a morte. Quem está vivo não deve se preocupar com a morte. Quando a morte vier, acabou-se. Acabou-se. Você não tem que se preocupar com morte. Você está vivo. Você tem que se preocupar com sua vida. Trabalhar, estudar,
passear, fazer fazer tudo aquilo, desde que você não fira os direitos dos outros. Pronto. Então eu, com 63 anos de idade, nunca vi no meu meio um ateu se suicidar. Nunca. Todos os casos de suicídios, todos, que eu conheço, bem próximos de mim, tiveram como vítimas pessoas religiosas. E aí, cristãs. Entendeu? Então aí a Célia Quirino, com esse vídeo que ela fez, trouxe aí mais um assunto que eu achei aí muito útil para fazer esse vídeo aqui, que é o caso aí em que ela narrou o suicídio de uma cristã evangélica fanática. Essa aí era fanática. Portanto, aí o primeiro vídeo abordando alguns trechos do vídeo da Célia Quirino. Muito obrigado.